Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu me chamo Caio Gaia e a análise de hoje vai ser sobre O Corpo, do autor britânico Hanif Kureishi, ou Kureishi. Eu particularmente não sei exatamente como seria a pronúncia desse nome, pois é um nome de origem paquistanesa e, assim, meus conhecimentos em paquistanês são extremamente limitados, para não dizer inexistentes. Bom, vamos lá. Esse é um livro lançado pela Companhia das Letras. Essa edição especificamente tem O Corpo e outras histórias. No caso, tem O Corpo, que é uma novela, né, um romance, e outros 7 contos, também do Hanif Kureishi, né? Hoje a gente vai tratar especificamente do corpo, porque, poxa, são 8 histórias diferentes nesse livro, e assim, abordar todas em um único vídeo seria problemático, né? Eu acho, pelo menos. Hoje abordaremos o corpo e depois teremos mais 2 vídeos para discutir sobre os contos. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, sobre a data de lançamento dele, é algo um pouco questionável. Nessa edição aqui diz que ele foi lançado em 2002, porém eu fui pesquisar na internet e algumas fontes dizem 2002, outras dizem 2003, mas está ali, ou 2002 ou 2003. O autor, como já disse, é o Hanif Kureishi, que é um grande autor britânico. A gente não ouve falar muito dele aqui no Brasil, né? Mas ele está na lista dos 50 maiores autores britânicos do século XXI. Então, assim, ele não é qualquer coisa, ele é realmente um cara bom. Vamos lá. E sobre o que fala o corpo, né? O corpo vai falar sobre um homem velho e doente, meio amargurado assim da vida, que tem uma boa família, tem uma boa condição financeira, mas assim, cheio de pensamentos na cabeça, foi envelhecendo e ele vai percebendo que talvez ele não tenha vivido a vida do jeito que seria da melhor maneira, sabe? E aí ele recebe uma proposta, né? Que é de, poxa, você pode colocar sua mente em outro corpo, você pode pegar um corpo mais jovem e se livrar dessas tuas queixas, dessas tuas dores e tudo mais, poder viver uma nova vida e poder viver mais, né? Porque, querendo ou não, a morte estava chegando pro protagonista, que é o Adam. E, assim, ninguém quer morrer, né? Eu acho. Se bem que, sinceramente, eu não sei. Eu não vejo muito problema com isso, mas é porque eu tô longe da morte, né? Não sei se quando eu me encontrar com ela eu vou pensar a mesma coisa. Mas, enfim, ele recebe essa proposta e, já dando um gap aqui para um dos elementos do livro, ele é um livro que tem algo muito interessante, que é o senso de humor dele. É um senso de humor assim que tem uma certa dose de reflexão, assim como o livro como um todo. O livro, principalmente até o capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3, são assim capítulos consideravelmente parados em questão de ação e atos acontecendo na história, porém o protagonista pensa muito, maquina muito em sua mente, acaba refletindo bastante. Então, o livro como um todo segue esse aspecto. É um livro bem reflexivo, de cunho assim, não sei se eu posso dizer filosófico, mas ele se propõe a ficar pensando sobre inúmeros temas da vida, como relações sociais, o envelhecimento, a morte, é, a sexualidade, né? Porque ele é um homem meio velho e aí, poxa, a sexualidade era um tabu. Se hoje em dia a sexualidade já é algo que se fala muito, né? Imagina um homem que, sei lá, tinha por volta dos 60, 70 anos ali na década de 90, eu imagino que se passa esse livro. Então, década de 90, 2000, né? Então, ele vai tratar desses temas, ele também vai falar muito sobre os prazeres, como se aproveita a vida. Ele acaba falando em alguns trechos muito de parentalidade, eu não sei se seria essa palavra, mas assim, de ser pai, de ter filhos, né? E é algo muito interessante. Um dos sentimentos assim mais comuns no livro é que o protagonista ele se sente de certa forma perdido, né? E é curioso porque ele se sentia perdido no passado, quando ele era jovem, porque ele não se sentia conectado ali com o público dele, ele era meio acuado, assim, meio tímido. Era um cara que
dedicou muito sua vida ao trabalho, dedicou muito sua vida ao teatro desde novo, inclusive tá aí, né, um dos pontos. Me parece que o autor ele faz uma espécie de autorretrato dele, não em todos os momentos, mas assim, em alguns momentos, sabe, no livro, porque o Hanif Kureishi ele também ele é um escritor de livros, mas a maioria de suas obras são obras teatrais, né, são peças. Então, tem uns paralelos assim bem semelhantes entre o autor e o personagem. Mas enfim, e aí ele se sentia perdido no passado, não se tinha encaixado na vida, né? E depois ele fica velho e ele não se sente encaixado porque ele se sente que o mundo mudou e ele continua a mesma coisa, né? E que ele não solucionou os problemas dele do passado. Inclusive, algo curioso, quando ele troca de corpo, isso não é um spoiler porque essa é a trama do livro, né? Enfim, quando ele troca de corpo, ele passa em frente a um salão que ele sempre passava com o corpo antigo dele. E era um salão punk, assim, e tal, tudo mais, e ele sempre passava quando velho e estranhava aquilo, né? Achava tudo meio esquisito e tal. E aí, quando ele passa no corpo jovem dele, né? Ele entra lá e corta o cabelo lá. E tem um papo que, segundo ele, é agradável com a cabeleireira, né? Então é curioso, assim, como ele se sentia perdido e também desprezado. Enfim, vamos lá para a segunda parte, porque é claro que tem que ter um problema de espaço no meio do caminho, né? Enfim, de certa forma, até desprezava, né? Todo aquele ambiente punk, toda aquela juventude. Mas quando ele vai lá, ele tem uma boa conversa e ele até gosta de conversar com a cabeleireira. Então é algo que é interessante, assim, é meio... Poxa, que curioso, né? Olha só como as coisas mudam a partir do momento que nós mudamos. Por mais que ele ainda seja a mesma mente, entende? Mas ao mudar de corpo, ele se permite fazer novas coisas. E ele se permite... Ele se torna uma nova pessoa com a bagagem dele antigo. Isso é muito interessante. É um livro que vai falar muito sobre prazeres também. É uma coisa bem louca. Mas enfim, a jornada do livro é praticamente uma jornada mesmo de autodescobrimento do protagonista, né? E, enfim, é muito bom, é uma jornada muito bacana. Tô meio perdido porque acabou o espaço do meu telefone no meio do vídeo e agora eu tô tendo que voltar e eu já não sei mais direito o que eu falei e o que eu tenho que falar. Mas enfim, é um livro que ele tem essa dinâmica, né, que eu disse pra vocês, que ele fica bem reflexivo, ele é bem reflexivo, tem um cunho até meio filosófico, assim, durante os 3 primeiros capítulos. E é algo que, assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito da conexão que eu tenho com os livros, né, porque isso aqui é inanimado, isso aqui é só letras escritas em papel, né. E, assim, a conexão que a gente consegue desenvolver com isso é o que me fascina um pouco. É intrigante, né? Tipo, caramba, como, né? É uma narrativa, é claro que é porque é uma narrativa e tal, tudo mais, mas enfim. Nos 3 primeiros capítulos, por ser tão reflexivo assim, e por ser meio parado, né? Não tem muitos atos, não tem muitas ações acontecendo. É mais o protagonista, o Adam, divagando mesmo sobre as coisas. Você não cria esse laço nos 3 primeiros capítulos. Você não consegue criar esse elo afetivo, né? Esse elo emocional com o livro. Porém, do 4º capítulo em diante, né? Ele entra numa dinâmica que fica muito interessante, porque o Hanif Kureishi ele consegue combinar a reflexão com a ação. E não a ação que eu digo tiro, porrada e bomba, mas ação no sentido de que o protagonista começa a fazer algo, né? Ele começa a sair mesmo nessa sua jornada de autodescobrimento e ele começa a fazer coisas. E aí ele vai fazendo as coisas, ele vai refletindo sobre isso. E ele também vai fazendo a gente refletir, né? Eu não sei se eu já disse, mas foi uma sessão de leitura, são só 152 páginas. Muito concisas, inclusive, mas 152 páginas que eu sinto que eu demorei para ler essas páginas como se fossem umas 200 e pouco, quase 300, porque é um livro que eu sublinhei muito, é um livro que você para e pensa muito sobre o que ele está dizendo, entendeu? É um livro que muito reflexivo mesmo, e aí por ser um livro muito reflexivo, você também tem que refletir muito. E aí, a partir do 4º capítulo, ele começa a unir essas coisas, então não fica tão parado.
fica um livro que tem dinâmica e tem pensamento, o que fica muito interessante. A partir do 4º capítulo também ele vai desenvolver relações que são muito humanas, é um livro que é muito humano, né? Ele é muito palpável porque ele não é absurdo, né, em suas relações, assim, as coisas que o protagonista faz e que os outros personagens fazem não são coisas tão absurdas assim como, por exemplo, o que Dorian Gray fazia, né? São coisas mais palpáveis, são coisas mais humanas mesmo. E você percebe que tem, assim, essa pitada de humanidade nas relações entre os personagens. Tem uma relação específica ali no 4º capítulo, pela página 70, que é uma relação muito rápida que o Adam, que agora já não tem mais esse nome, né, porque ele trocou de corpo, o Léo agora, ele vai ter essa relação com... Inclusive é interessante porque ele troca de corpo, ele troca de nome, né? Léo Rafael Adams. Então ele ainda deixa ali uma pista de quem ele era antes, né? No novo nome dele. Mas enfim. E aí, poxa, tem uma relação assim com uma personagem que são só 2 páginas. Mas é profundo, sabe? Tipo, ele sabe desenvolver bem. E ele escreve muito bem nesse trecho. E sobre isso eu queria falar também. Ele é um escritor bom, competente, né? Se ele tá na lista lá do The Times, ele com certeza é bom. E a escrita dele é boa, assim, tipo, nada de tão excepcional como um Kafka da vida, por exemplo, mas é uma escrita boa. Porém, em alguns momentos, como nesse trecho que eu tô falando, ela se sobressai muito. E ele consegue fazer umas frases, assim, muito boas, que você olha assim e você fala, caralho, bom, hein? Tipo, nossa, muito bom, assim, muito bom mesmo. Então ele tem um jogo de palavras muito interessante. Em alguns momentos ele usa isso de um jeito muito certeiro. Como nessa relação ali que ele tem de 2 páginas com o personagem. E depois, mais pro final, assim, do livro, ele tem uma outra relação com outro personagem, que essa é uma relação já mais afetiva e tal, tudo mais. E você vai vendo quanto, não só nessa relação, mas como em todas as outras, ele é humano, sabe? Ele erra, e ele erra como um humano, assim, ele erra com coisas que você olha assim e você fala, puta, cara, não acredito que você fez isso, sabe? De tão bobo às vezes que parece, e de um aspecto assim que tem uma escrotice, sabe? Aquela escrotice comum da vida. Só que é justamente isso que eu tô te falando, o aspecto humano desse livro é realmente muito bom por causa disso, porque são coisas que você olha assim, e quando você pensa pro seu passado, você fala, pô, cara, por que você fez isso, sabe? Como é que você faz um negócio desse? E exatamente igual, então assim, você sente que tem um traço de humanidade muito real, não só no protagonista, como em todos os personagens que circundam a obra. O que é muito bom, porque é algo palpável, é algo muito... deixa a história mais concreta, e eu acho que nos ajuda a nos conectar com ela, né? Enfim, é muito massa mesmo. A dinâmica a partir do 4º capítulo realmente fica boa, a leitura a partir do 4º capítulo fica assim, as 70 primeiras... O 4º capítulo ele começa na página 64. Até a página 64 eu demorei muito para ler, assim. A partir da página 64, a velocidade da leitura aumentou assim muito, porque realmente você se envolve, você fica naquela assim. Teve um dia que eu li da página 70 até a página 120 e poucos, assim. Então, realmente você envolve, você vai seguindo, assim. Você embola ali e você vai indo, porque fica realmente muito bom, uma dinâmica que fica legal. Porque ele consegue misturar a ação com essas dinâmicas sociais muito, muito massa, sabe? Os cenários que ele explora também são cenários que você fala, caramba, que cenário bacana de se explorar, porque você consegue refletir muito e ele junta tudo isso com as reflexões, né? Com os pensamentos. Então fica algo muito legal mesmo. Tira esse caráter paradão do livro e adiciona um caráter muito, muito certeiro, muito bacana mesmo. Sobre o humor, aquela coisa certeira, assim, ele encaixa as paradas muito bem. Poxa, creio que praticamente isso, assim. O final do livro vai se desenvolvendo muito legal, tanto que você vai embolando, você tem pitadas, assim, que você tá chegando no final, mas você não vai percebendo, porque você só vai indo, sabe? Eu acho que o final, especificamente, ele poderia ter sido conduzido com sutis diferenças, e ele seria consideravelmente melhor, mas não é um final ruim, nem de longe é um final ruim. É um final bom que fecha a obra de um jeito muito condizente com o que ela é durante toda ela, então é muito bom. E o encerramento, especificamente, o último trecho do livro, é assim, maravilhoso. É um trecho que você lê e você para, você pensa, porque
é impactante. Então, poxa, é isso, Hanif Kureishi tá de parabéns, assim, um livro muito interessante, um escritor fora do nosso eixo aqui brasileiro, né? A gente está acostumado com outros escritores, mas foi muito legal. Tô ansioso para ler as outras 7 histórias que tem aqui, né? E vamos ver se eu vou gostar. É sempre bom conhecer gente diferente, tanto na literatura, quanto na música, quanto no cinema. E é isso. Vamos seguir com esse padrão, né? Pretendo trazer uns autores mais alternativos, assim, no mercado brasileiro, aqui pro canal, porque é interessante. Até porque, pô, não tem vídeo sobre esse livro aqui no YouTube, pelo menos não em português. Então, é um conteúdo até necessário, de certa forma, né? Em nota 8, muito legal o livro. Poderia ter fechado de um jeito melhor, mas não vou achar isso tão problemático porque ele fecha de um jeito bom. Eu só sou meio cri-cri mesmo e acho que tinha como ser melhor. Mas fecha muito bem. O encerramento mesmo, de fato, é maravilhoso, eu gostei bastante. É um livro ótimo, assim. Se você quer ler e ter uma leitura densa que vai mexer muito com você, inclusive, porque você vai ler aquilo e você vai pensar sobre. E talvez bata com seus ideais ou não, né? Mas, assim, é uma leitura que você senta e parece que você está explorando o interior de você mesmo. Muito interessante, muito bacana. Nota 8, tá de parabéns. E é isso, pessoal. Até a próxima.